Boa noite, mais uma rodada verde de quinta-feira, eu e Samanta de Cali, toda quinta-feira aqui com vocês para trazer temas super importantes e hoje a gente vai falar sobre os jovens na política. Pois é, tem uma pesquisa que diz que a juventude brasileira é mais informada que seus pais e tem peso, olha, decisivo nas eleições. Você concorda com isso? Então, para a gente poder debater esse assunto, a gente vai chamar as nossas convidadas de hoje. Quem vai fazer esse papel de chamar? Você já sabe, né? Minha querida Samanta de Cali. Boa noite, Samanta. Quem são nossas convidadas? Boa noite, Patrícia. Boa noite, vocês que estão aqui com a gente para mais uma rodada verde. As nossas convidadas que vão estar aqui hoje debatendo um assunto muito legal, que é os jovens na política, né? Qual é o entendimento que os jovens estão tendo? Vamos lá, então vamos apresentar nossas convidadas, a Fernanda Lucchini Viegas. Ela é de Belo Horizonte, tem 15 anos e atualmente cursa o primeiro ano do ensino médio. Também está aqui com a gente a Maria Campelo, 24 anos, é formada em Relações Internacionais, atualmente faz mestrado na USP sobre ciência política e estuda populismo de direita na França e no Brasil. E ela criou, gente, um podcast voltado para a educação política básica para adolescentes. Então, a gente vai estar falando aí sobre um tema bem legal e ela que teve essa grande sacada. E para começar, vamos dar boa noite aí para Maria. Maria vai contar um pouquinho para nós a sacada que ela teve, o porquê, o que ela está achando, o que ela está vendo de desenvolvimento dos jovens. Ela que é uma pesquisadora e uma estudiosa. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Boa noite, Samanta. Boa noite, Patrícia. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Respondendo um pouco do que a Samanta perguntou, esse ano, um pouco mais de um mês atrás, recentemente a Fernanda fez 15 anos. E aí eu liguei para ela e falei, Fernanda, você está sabendo que me bateu, me deu um flash assim, nossa, a Fernanda cresceu, foi do nada. E daqui a um ano ela está podendo votar. Que coisa maluca, que coisa surreal. Aí perguntei, você está sabendo, você está ciente? Você está ciente desse fato, de que em breve você vai poder estar votando? Você sabe o que você vai fazer com essa possibilidade que a Constituição te dá? E aí ela falou, nossa, é verdade, eu já pensei sobre isso, mas eu não sei se eu estou muito bem preparada, não sei se eu entendo direito o que está acontecendo e tal. E aí eu falei com ela, olha, eu tenho uma ideia, por que você não assiste jornal essa semana, se informa, vê umas notícias, aí você vê o que você não entendeu e anota essas perguntas, e aí você me pergunta e eu te respondo. Acha legal? Ela falou, beleza, topo. E daí eu fiquei com essa ideia na cabeça, falei, nossa, fazer isso vai ser muito legal, estou muito feliz que eu vou ajudar a Fernanda com isso, porque eu gosto da Fernanda, eu quero que a Fernanda seja uma cidadã, sabe? Que ela pense nas coisas direito, que ela entenda o que ela está fazendo, que ela não pega o voto dela e joga no lixo. E aí estava super feliz. E aí fiquei com essa ideia na cabeça, pensei, nossa, mas e se a gente convidasse mais gente para fazer parte disso? Se a gente abrisse essa conversa para outros jovens assistirem, comentarem, perguntarem, tirarem as dúvidas deles, talvez isso pudesse ser legal. E daí surgiu a ideia do podcast, que é o Politizando. E desde então, a gente está gravando um episódio por semana, a partir das dúvidas da Fernanda, a gente vai conversando sobre isso e depois a gente constrói o nosso podcastzinho em cima das dúvidas dela. E em cima também, agora que a gente começou a ter pessoas participando, né, em cima das perguntas de outras pessoas também, o que está sendo super legal. Que bacana, parabéns pelo trabalho. E você, Fernanda, conta um pouquinho aí de você agora para gente. Oi, boa noite, Samanta. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Eu estou muito agradecida, né, de estar fazendo esse trabalho com a minha prima, né, que é um jeito de aproximar e é um jeito de aprender uma coisa que é muito importante, né, vendo o cenário político todo do país que a gente está vivendo. E eu sempre tive muito interesse, mas realmente falta, né, uma vontade de querer pesquisar alguém para poder responder as dúvidas, né, mesmo sendo dúvidas muito simples, muita gente não sabe o que é. E a oportunidade, né, de trazer informação para outras pessoas, né, principalmente agora que, igual a Maria falou, eu vou votar, eu acho que é um momento, assim, perfeito, né, para a gente poder fazer isso. E é isso. Eu iniciei...
Mas me diz uma pesquisa. Você viu ali, quando eu falei da pesquisa da Isto É, está dizendo que a juventude brasileira é mais informada que os pais, Samantha. Você acha isso? Será que as meninas também estão achando isso? Eu acho que a Fernanda, eu tenho essa curiosidade, porque 15 anos ela deve ter um monte de colegas, um monte de amigos, um monte de pessoas da aula. Me diz uma coisa, como é que é para o jovem de 15, 16 anos conversar sobre política? Será que realmente essa pesquisa que a Patrícia leu ali, será que está valendo? Tu sente a receptividade com os teus amigos? Tu acha que eles querem conversar sobre isso ou não querem conversar sobre política? Então, eu acompanho muito as redes sociais, né, onde que saem essas notícias sobre política, principalmente essas mais importantes, né, principalmente pelo Twitter, que tem os assuntos mais comentados do Brasil. E eu acho que tem muitos jovens que falam sobre política, mas que, eu não sei, eu acho que falta para eles realmente quererem buscar. Eles gostam de comentar, é um assunto que chega para eles, que tem bastante acessibilidade, mas que acaba que eles não sabem muito bem o que eles estão lendo, e é por isso que eu também acho que esse podcast é uma coisa muito importante. E você, Maria? Entendi. Você sente essa informação chegando mais para os jovens, ou o interesse dessa informação sobre política? Porque a gente viu aquele movimento de 2013, em que os jovens foram para a rua e fizeram toda aquela movimentação, o gigante acordou, aquela coisa toda. De lá para cá, você sentiu que os jovens eles estão se envolvendo mais e se informando mais do que os próprios pais? Eu acho que sim, assim, eu estou falando de um lugar muito enviesado, tem que falar isso, porque junho de 2013 foi exatamente meu último ano do ensino médio, e foi exatamente quando eu resolvi que eu ia começar a estudar precisamente esse tipo de coisa. Então, para mim, pessoalmente, junho de 2013 foi totalmente revolucionário, assim, abriu a cabeça para pensar temas que eu não estava pensando, para indagar coisas que eu não estava indagando. E se eu já tinha vontade de estudar relações internacionais, se eu tinha vontade de estudar política, nessa ocasião ficou muito claro. E foi uma boa oportunidade também para várias pessoas como eu, que eu já conheci ao longo desses anos em BH, conhecendo as pessoas que surgiram a partir de movimentos que saíram de junho de 2013, eu vejo que muitas pessoas, assim como eu, tiveram aquilo ali como pontapé inicial da vida política, assim, porque exatamente a gente estava numa idade em que esse tipo de coisa começa a aflorar, né? Que é uma idade parecida com que a Fernanda está entrando agora. Entendi. Mas me diz uma coisa, Maria. Por exemplo, assim, o podcast que tu começou, que foi a ideia que tu surgiu, tu sentiu assim que os meios de comunicação falaram de política através do que a Fernanda lê nos jornais, o que ela lê na internet, o que ela lê, o que ela assiste na TV, realmente precisa trazer para uma outra linguagem? Tu acha que o jovem não está entendendo muita coisa, porque foi a partir disso que tu foi tirando as dúvidas, né? Tu acha que realmente o meio de comunicação continua dificultando isso? Eu acho que tem falta de conteúdo voltado exatamente para um público leigo, sabe? Um público que simplesmente não tem o hábito de ler o jornal, não está na idade que começa a assistir o Jornal Nacional ainda, sabe? Então a Fernanda foi assistir o Jornal Nacional, tem dificuldades em coisas, sabe, muito básicas, assim. Tipo assim, o Jornal Nacional vai falar, o STF, não sei o quê. O que é o STF? Sabe? Porque não sei quem tem foro privilegiado. O que é um foro privilegiado? Entendi. E aí, pelos próprios termos, porque é informativo o jornal, mas não é muito explicativo. A informação não está mastigada. Eles partem do pressuposto de que você tem um conhecimento de que não necessariamente você tem. E eu não estou falando só de adolescente também. Eu estou falando de muita gente por aí que às vezes até assiste o jornal, às vezes até tem o hábito de assistir o jornal. E acha que está entendendo, talvez, mas qual que é a porcentagem daquilo, sabe? Realmente os termos que estão sendo usados, quando a pessoa escuta Ministério Público, escuta Procuradoria-Geral da República, a pessoa realmente está entendendo aquilo? Sinceramente, eu acho que é o caso de pouca gente, assim, uma fração pequena do saldo total de eleitores que se informam pela mídia, sabe?
É verdade. É um público, é uma linguagem que não condiz com essa parcela da população, tanto dos mais jovens, quanto de pessoas que realmente nunca se ligaram em uma série de coisas, questões políticas, né? Agora, quais são as dúvidas maiores que chegam para vocês lá no podcast? A gente está, como eu falei, né? O podcast é uma coisa extremamente recente, a gente está dando nossos primeiros passos. Agora, a gente já fez, vários colegas da Fernanda responderam um questionário para a gente. E o que eu senti como dificuldade mais clara, assim, é entender a divisão dos poderes. Assim, sabem, existe 3 poderes, beleza, mas exatamente o que isso significa? Qual que é a relação de um com o outro? O que é esse sistema de freios e contrapesos aí, né? Claro que não nesses termos que me perguntam, mas sabe, qual que é o sistema que faz com que um poder não se sobreponham sobre o outro? Eu acho que tem uma dificuldade de entender esse bem beabá mesmo da política, por que existem, sabe, os 3 poderes lá de Montesquieu. É isso, eu acho que entendendo essa chave da relação entre legislativo, executivo e judiciário, já é um passo muito grande para entender todo o resto, sabe, tudo que você vê no jornal. Talvez o resto seja até quase que só vocabulário. Fala Samanta. Maria, e para Fernanda, o jovem, porque a gente ouve, já alguns anos atrás, mudou para 16 anos o primeiro voto. Vocês acham que o jovem já está preparado? Como tu mesmo diz, coisas básicas ainda não está muito clara. Será que o jovem está preparado para o primeiro voto? Eu tenho essa curiosidade de saber, porque assim, quando eu comecei a votar, era com os 18 anos. Lá já vai 1900 e bolinha. Mas mudou isso. E um dos questionamentos que todo mundo faz, não é maioridade para crime, mas tem idade para o voto. Será que realmente o jovem está preparado? Como está sendo? Fernanda, vou perguntar para ti, Fernanda, já teve algum colega de 16 anos, amigo, que já votou? Sim, tem sim. E eu acho que eu posso dizer, né? Eu mesma. Pode falar. Pode falar. Eu mesma, com 15 anos, né, tendo quase 16, já conversei com algumas amigas minhas que já votaram, né, que com 16 anos o voto não é obrigatório, ele é opcional. E essas amigas, elas me falaram que elas decidiram votar, mas que elas não entendiam necessariamente o que elas estavam fazendo, mas que elas queriam ter uma participação. E aí que a gente vê, né, a falta de informatividade para quem quer aprender sobre o assunto. E foi basicamente isso que eu ouvi muito falar. Eu acho que as escolas, de um tempo Olha que legal. Na realidade, então, Fernanda... Pode falar, Sara. Patrícia? Não, pode concluir o que você estava falando, Patrícia, que travou. Eu lembro que quando eu era criança, tinha aula de diversos assuntos que pontuavam questões políticas, que a gente sabia como funcionava bem o sistema, e isso foi se perdendo, né, ao longo do tempo. Eu acho que esse resgate, aquela escola do parlamento que tem na Câmara, acho que na Assembleia também tem, presta um papel muito... jovem, né? Isso, presta um papel bem importante, né, nesse cenário. Isso tem que ser valorizado, dito e estimulado cada vez mais, porque a gente precisa formar cidadãos, né? Então, ter uma massa crítica, consciência, para poder analisar os fatos, saber o que acontece ao seu redor, entender que não estamos sozinhos no mundo, compreender de fato como funciona o sistema político. Eu, basicamente, falo muito sobre o sistema político no curso de design político que eu tenho. Até quem quiser entrar, só é designpolitico.com.br, que é uma coisa muito simples. Qualquer sistema no mundo, qualquer tipo de coisa que é sistêmica, tem 5 partes. Tem a entrada de dados, a filtragem, o processamento de dados, a saída e o feedback. Então, o que é isso? Entrada de dados
são todas as demandas da sociedade, todos os problemas, todas as dores que precisam ser resolvidas, e entra como projeto de lei, ideias, né? Na verdade, ideias de um projeto, de uma lei, por isso um projeto. A filtragem seriam todas as instituições, todos os partidos políticos, igrejas, associações que fazem filtragens dessas demandas da sociedade. Isso é levado para o Estado, que a gente chama de carta preta, né, onde faz o processamento de dados, para eles analisarem, discutirem, debaterem, saber se aquilo ali vai ser interessante, se não vai ser interessante, chamar a sociedade para o debate, a audiência pública, aquela coisa toda. E aí o quarto passo, que seria a saída de dados, que aí em forma de lei. Então, entra como projeto, sai como lei. E o feedback é porque tem que estar sempre monitorando, tem que estar essa volta no sistema, que às vezes a gente constrói uma lei, mas prejudica de um outro lado. Então, não necessariamente um projeto de lei, ele vai resolver toda a vida, vai ser um mar de rosas. Não, às vezes tem outras problemáticas envolvidas. Então, por isso, o monitoramento e o feedback sempre muito importante. Eu acho assim que a política ela é bastante complicada, como a própria Patrícia está comentando, para as pessoas que já têm mais idade, e como diz a Patrícia, tem todos esses 5 elementos para que realmente a coisa funcione. Imagina para o jovem, né, Maria? Imagina para o jovem que senta na frente da televisão, senta na frente da internet, aí ela vê lá, MP. Aí ela disse, MP não sei das quantas. O que é MP? Já passou porque não prendeu. Então, assim, toda essa dificuldade para que o jovem consiga se interessar, consiga ter um posicionamento e consiga ir para um voto. Como diz a Fernanda, teve colegas que foram votar porque elas queriam exercer a cidadania do voto, feliz por isso. Mas foram votar, não é, Fernanda, como tu comentou, feliz por votar, mas não sabiam o que votar, por que votar. Então, eu acho que esse teu podcast, e eu acho que essa conversa que a gente está tendo, é importante nesse sentido, porque eu acho que os jovens eles têm muita coisa legal para fazer pelo país, eles são o nosso futuro. Eu fui, Maria, quando ainda podia ter as aglomerações, eu fui numa passeata de jovens. Passeata, era um movimento que eles estavam fazendo na Paulista, porque o Dória tinha cortado o passe do ônibus que dava para estendido. Então, eles saíam da faculdade, podiam fazer outras coisas, e aí teve esse movimento. E eu entrei, eu fui participar, até gravei um vídeo que eu achei tão massa, porque os jovens, como a Fernanda, do 2º grau, que queriam ter direito, aí a museus, aí a teatro, e aí a vários locais culturais e que precisavam disso. E eu achei isso legal. Então, assim, é importante também, como isso que vocês estão fazendo, que é esmiuçar mais ainda a política para que chegue naquela parte que todo mundo quer fazer, que é exercer a cidadania, que é o quê? Apertar a tecla da urna. Então, eu acho isso muito importante, Maria, eu acho fundamental, e eu acredito que é pensando nisso, e pela tua pesquisa e o teu estudo pensando nisso, mas a Patrícia quer falar. Diga lá, Patrícia, aí a gente passa uma Maria. Maria, sobre os anseios maiores dos jovens hoje, dentro daquela mesma pesquisa que eu citei da Isto É, eles falam que o que eles buscam, as reivindicações principais em termos de serviços públicos de mais qualidade, maior conectividade, acessos livres e banda larga e tecnologia de ponta. Você concorda com isso? Essas seriam as maiores reivindicações dos jovens? Eu não sou exatamente, assim, porta-voz dos jovens, né? Não posso falar por todos os jovens, mas eu acho que o que tem de interessante nessa resposta aí, eu acho que é interessante pensar sobre isso, é essa prioridade que se dá, né, para a conectividade, para estar na internet, e aí pensar por quê? Porque
porque na internet se tem informação sobre tudo, né? Eu acho que tem a conectividade no sentido da gente conversar com nossos amigos, se manter atualizado, saber da vida dos outros, né? Fofocar, curtir foto, flertar, até a coisa da sociabilidade mesmo, mas tem uma outra dimensão também, que é a dimensão do acesso à informação, do acesso à cultura, do acesso à música, do acesso aos vídeos, do acesso a conteúdo de TV, do acesso a conteúdo de cinema, sabe? Então, eu acho que talvez essa pergunta pudesse ter sido melhor colocada, sabe? Poderiam ter investigado também o que torna a internet tão atrativa, assim, e eu suspeito de que seja... É muita coisa ao mesmo tempo, a questão da sociabilidade, com certeza, mas o fato de que hoje em dia o nosso acesso cultural também ainda mais em tempo de pandemia, né? Imagina o que é uma pandemia sem um acesso à internet, não é? Sem poder assistir um filme. Eu vou aproveitar essa tua bola e passar para a Fernanda, justamente fazendo essa pergunta. Como está sendo a pandemia para você, Fernanda, que já é uma menina já antenada também com a política? Olha, eu tô achando que tá sendo uma coisa, assim, bem difícil. Tá sendo bem difícil. Só que essa questão, né, de ter a oportunidade de continuar conectada com todos os meus amigos, com essas redes sociais, elas, né, dá uma melhorada na minha situação. Eu acho que é uma coisa, tipo assim, que eu seria uma das pessoas que mais tá sofrendo com a pandemia, mas eu acho que principalmente com esse projeto com a Maria, ter a internet dentro de casa, ter tanto tempo livre, tá me dando muita oportunidade de pesquisar sobre coisas que eu não sabia. Então, eu tô começando a assistir muito mais jornal para poder fazer as perguntas, tô começando a ouvir podcasts diferentes, né, para poder ter uma noção de tudo. Então, acho que tá sendo uma coisa que tá fazendo bastante diferença para mim, mas de uma oportunidade boa, porque se não fosse a pandemia, eu não ia estar fazendo isso. E a internet está me abrindo umas portas bem interessantes. Dica, Samanta. Legal. Maria, tu já está com o podcast no ar, certo? Eu queria saber contigo assim, quem mais acessa mais? As mulheres estão ficando mais políticas, os meninos ou as meninas? Eu vou te contar que eu tenho, enquanto podcaster, eu tenho acesso às minhas estatísticas, né? Que o Spotify, essas coisas, eles coletam os dados das pessoas, depois eles me mostram faixa etária, sexo, gênero, né? Esse tipo de coisa. E predominância feminina, com certeza predominância feminina. Mas também não é esmagadora, digamos assim, uns 65%. Mas é uma boa predominância já. Já estou feliz. Porque a política desde que se conhece por política, ela era frequentada por homens, né? Isso quer dizer que a juventude já faz um reflexo na juventude, né? Muito bom, adorei saber dessa tua estatística aí, Maria. E eu, assim, acredito que a tendência do teu podcast é o crescimento, porque... Adoro jovem na política. Que pena que Fernanda está em Belo Horizonte, porque senão eu já ia catar ela aqui, ia carregar ela para mim. Patrícia sabe que eu adoro fazer isso. E eu adoro jovens. Eu acho que isso eu falo dos filhos da Patrícia, falo do meu filho, que eu acho fantástico a juventude querer saber, querer participar. E mesmo que às vezes não saiba tudo, mas a gente nunca sabe tudo, nem eu sei, nem ninguém sabe. Mas só em participar, gente, eu acho fantástico. Fernanda, se tu fosse de São Paulo, eu já ia te mandar uma ficha de filiação. Já estaria aqui embaixo do meu braço. Adoro. E a gente falando em gerações, a gente tem aqui várias gerações, né? Você tem a Guia de 15, a Maria deve ter mais ou menos quantos anos, Maria? Eu tenho 24. 24, a idade mais ou menos da minha filha também. Eu, que estou na faixa dos 40. Samanta, que não vou falar. Eu só estava esperando, porque eu vi assim, faixa dos 15, dos 24, dos 40. Ah, não, aí é demais. Aí acabou, que as mulheres dominando o assunto, a juventude dominando o assunto. Idade, Patrícia? Ah, não. Eu puxei esse assunto para poder puxar a bola para minha filha, quem é amiga da Maria, que eu quero compartilhar aqui para você ver como que a gente estimula, desde criança, essa atuação política. Então, eu vou compartilhar aqui.
Talvez a minha filha fique muito brava comigo por eu compartilhar isso aqui agora, mas eu vou mostrar aqui quando a gente fazia com ela e com o Uri, os meus 2 filhos, o PV criança. Espera aí. Olá, nós estamos aqui no PV Criança e nós vamos falar hoje sobre a poluição. Oi, você quer começar? Sim, Tarsila. Se todo mundo poluir, olha como o mundo fica, que feio. E nós não vamos mais ver flores lindas? Pois é, Tarsila, parece que vamos ter que colaborar. Colaborar como? Não fumando, não jogando chiclete, não jogando cigarro no chão, muito menos chiclete, etc. Sabe, Tarsila? Seja mais um vadinho, junte-se a nós. TV Criança. Ai, que ótimo Que isso! lindo! Adorei! Adorei! É isso que eu gosto. É a política que nos acompanha. Eu acho fantástico, eu acho isso bárbaro. Por isso, assim, quando eu fiquei sabendo do podcast da Maria, eu achei, gente, tem tudo a ver, porque eu amo a juventude, acho que a gente pode aí ter um futuro brilhante, se a gente souber votar, se a gente puder fazer com que os jovens entendam. E o que tu tá fazendo, Maria, é o beabá da política. Tu tá transformando aquilo que não tem entendimento para algo que vira entendimento. Então, eu acho fantástico. E a Fernanda, com essa cara ótima aí, ela já gostou, se interessou, e como ela disse, ela está aproveitando a pandemia para se inteirar mais ainda do assunto. Olha que legal! E vocês, ela é fantástica mesmo. Está sendo uma ótima experiência. Me digam como que é o dentro de casa, né? Os pais, eles já estimulavam, vocês conversavam sobre política dentro de casa, qual era a mamadeira que dava para vocês se estimularem, porque a gente, quando é pequenininho, tem umas vitaminas que se coloca para dizer que a criança ficar bem fortinha, ser inteligente e tudo mais. Mas o que eles estimulavam para vocês quando eram pequenos? Já falavam alguma coisa dentro de casa sobre assuntos do Brasil? Posso eu acho que dificilmente você iria encontrar... Ih, te cortei, foi mal. Posso só finalizar? Eu acho que dificilmente você encontraria 2 pais mais diferentes do que o meu do pai da Fernanda. E nossas mães, que são irmãs, também não são exatamente muito parecidas. A minha mãe, na verdade, ela me criou para ser atriz, e fui atriz mirim por muito, muito tempo. Mas, sim, existia na minha casa, existia jornal, existia meu padrasto que lia o jornal e comentava, e existia sempre o Jornal Nacional, era uma instituição na minha casa. Todo dia de noite eu ia para a cama da minha mãe, ficava assistindo o jornal com ela, para depois ver a novela, né? O meu interesse era novela, que eu era criança, então a novela era uma coisa de adulto, assim, muito adulta, que eu queria assistir, sabe? Era meio proibido, era até 10 horas da noite, super tarde. E da parte do meu pai, tive uma... Se eu tivesse seguido a influência do meu pai, hoje em dia eu seria militarista, porque o meu avô era general nas antigas, sabe? Então, digamos assim, que eu sou um pouco ovelha negra nesse sentido. Mas, mesmo de discordar com o meu pai, eu acabei aprendendo muito, sabe? Porque eu sempre fui de debater muito. Então, meu pai falava alguma coisa, meu pai é muito conservador. Pensa no conservador típico, muito católico, muito... O pai dele era general, gente, não tem como, sabe? Não tem... é exatamente o tipo conservador. Então, desde criança, desde muito cedo, eu batia de frente com ele de um jeito muito carinhoso, sempre com todo respeito, mas a gente até hoje, às vezes meu pai me liga para reclamar de uma coisa e a gente fica lá 40 minutos debatendo, aí a gente cansa, e fica tudo bem. Já saiu do grupo da família alguma vez? No WhatsApp? Ah, não, porque nem me colocaram, eles não têm coragem. E Fernanda, em casa, como é a política na casa?
Então, a minha mãe, ela sempre insistiu muito para eu poder assistir o jornal com ela, porque ela não perde nenhum jornal, da manhã, o da noite, todos. E eu nunca realmente quis saber, mas ela sempre insistiu, mas nunca, assim, sabe, soube mesmo me explicar. E acabou que o meu pai, ele tem mais um conhecimento, mas ele também nunca foi de sentar para poder me explicar as coisas. E mais ou menos em 2018 eu comecei a me interessar por isso e eu me interessei mais sozinha, sabe? Só que a minha linha de pensamento começou a ser um pouquinho diferente da do meu pai, que entende mais sobre política aqui em casa, e acabou que a gente tem, às vezes, né, uns debates sobre umas certas ideologias, mas, tipo assim, eles sempre quiseram, mas eles meio que nunca souberam como me dar, né, um tipo de apoio para eu poder aprender sobre as coisas, né, que eu estava pensando, e acabou que eu comecei a pensar diferente dos dois. Que bacana. Uma curiosidade. Nós somos uma família de autodidatas, né? Fernanda, uma curiosidade. Tu e os teus amigos, tu e os teus colegas de escola, os teus amigos, rola ainda aquele papo, ai, não vem com papo de política que eu não quero ouvir? Ou tu acha que por exemplo, tu começou a fazer esse podcast, provavelmente deve ter comentado com alguns colegas, com alguns amigos, veio aquele papo, ai, não quero saber de política, ou tu acha que tu não ouviu tanto isso? Olha, depois que eu iniciei o podcast, mais do que os meus amigos vieram me falar, foi que esse podcast é a minha cara, porque principalmente nas aulas de história na escola do ano passado, né, eu era muito aquele tipo de aluno que começava a criticar e debater sobre assuntos políticos e, tipo assim, eu mesma nunca fui de entender para ter muitos argumentos, mas eu sabia exatamente o que eu defendia. Então, eu sempre fui de criar briga e lá vai ela falar sobre isso de novo, e muitos deles falaram que era minha cara, e isso realmente, eu acho que combina bastante, talvez por causa da Maria mesmo. Meu pai costuma falar que eu sou muito parecida com ela, né, porque a gente sempre foi assim, muito diferente, e eu comecei a seguir mais esse rumo, né, de política, de querer aprender. Olha só, eu queria pedir licença para vocês, porque como assim, a gente está fazendo ao vivo, e aí vai surgindo perguntas também aqui, algumas pessoas entraram, quero até agradecer o pessoal que entrou, mandar um beijo para a Paola Elide, porque ela está mandando um tchauzinho, mas um rapaz colocou uma mensagem aqui, e eu vou colocar na tela e vou ler. Marcelo Rezende, ele disse o seguinte: eu não acredito mais nesse Partido Verde. Só tem gente esperta, pessoas aproveitadoras da pobreza dos outros, e é porque eu tirei, defende, escreveu um pouquinho errado, não entendi, todo tipo de causa, quando ganha, desaparece, todo mundo aí, os super-heróis, sumiram tudo, não acredito mais nesse PV, é o partido mais perigo que já teve no Brasil. Bom, Marcelo, deixa eu falar para você uma coisa. Você sabe que os maus políticos são aqueles realmente que acabam aparecendo só em época de eleição, mas, infelizmente, são pessoas que procuram o partido também só na época de eleição. Então, quando se constrói um mal político, é justamente esses próprios políticos que também não dão as caras no partido. Então, acha que o partido ele tem que ser só usado apenas na época de eleição. Aí se elege e vira um mal político na sociedade. Então, eu pediria a você que entrasse em contato com a sua direção em que você não estivesse mais satisfeito, se pedisse a desfiliação tranquilamente, sem nenhum problema. E se tiver alguma coisa para falar de alguém, seja mais objetivo, coloque o nome das pessoas, dê nome aos bois e fale exatamente o que está acontecendo, porque uma mensagem tão subjetiva quanto essa, fica difícil até da gente poder dar um argumento mais satisfatório para você. Tá bom, querido? Vai em paz, fica na paz. Desculpa, gente, mas aqui no programa a gente tem que falar isso. Vocês devem receber vários haters também, não? Quando vocês fazem podcast ou não? Até agora nenhum. Até agora eu tenho apenas fãs, admiradores e lovers. Nenhum haters. Mas eu tenho certeza que esse dia vai chegar também. Que bom. Não, é que falar de política dá nisso, né? É que as pessoas, cada um tem as suas queixas, suas reclamações, só que eu acho que uma hora vai vir. É que tu, Maria, e tu, Fernanda, estão fazendo algo que eu acho fantástico, que é falar de política, não ter medo de esclarecer, não ter medo de participar. Eu já vejo assim, Fernanda, muito nova, já participando, pegando na cabeça, correndo atrás.
que a Patrícia falou, tudo é uma construção. Então, a gente tem que construir. Sempre quando a gente vai para a política, a gente tem que ir numa construção. Não é, como falou a própria Patrícia, não é só no momento da eleição. E é isso que tu está fazendo, Maria. Tu não está falando de política por conta da eleição. Tu está falando de política porque faz parte da nossa vida. E isso que é importante. Eu estou achando ótimo. Eu, inclusive, quero que depois tu deixe aqui como faz para falar, para poder ouvir o podcast, quais são os dias que vocês estão com coisas novas. Quero que tu fale tudo. Vamos pedir para fazer isso agora, Patrícia? Pode ser? Claro! Legal, muito bom. Então, se o nosso telespectador aí, ele quiser acessar o podcast, nosso Instagram é Politizando Podcast, tudo junto, não tem muito segredo. Estamos também no Twitter como Politizando Cast. Em qualquer uma dessas redes você acha todos os nossos links, que tem o Spotify, onde você pode ouvir, ou então se a pessoa usar para ouvir podcast, usar o Google, também tem o link. Tem o nosso Medium, que é o nosso blog, que a gente está começando a alimentar agora, com alguns resuminhos que a Fernanda está fazendo com base nas coisas que ela está aprendendo, para poder fixar mais o conhecimento. Ela está fazendo uns mapas mentais, e aí a gente também está disponibilizando isso para ajudar as pessoas que estão acompanhando também, porque à medida que a gente vai fazendo muitos episódios, vai ficando muita informação também, né? Então eu acho que além de ouvir, é bom poder visualizar. Então a gente está com esse blog também, que as pessoas podem visitar, e todos os links estão nas nossas redes sociais, Politizando Podcast. Muito bom. Olha, e muito legal, parabéns. E me diz só mais uma coisa, Fernanda, vocês atualizam esse podcast, ele é semanal? Como é que é a atualização do podcast de vocês? Então, a gente começou mais, né? A gente colocou um podcast, eu acho que foi num domingo, e aí a gente estabeleceu que vai ser um melhor padrão a gente postar toda segunda-feira, e a gente costuma gravar mais ou menos no meio da semana, né? A gente já grava 2 podcasts juntos e aí a gente vai postando, né? E a gente sempre vai, né, deixando uma chamada para o próximo. Tá sendo mais ou menos esse processo. Legal, legal. Politizando o quê? No Instagram é Politizando Podcast. É no Instagram, mas tem site? A gente ainda não tem um site. A gente tem um Instagram, a gente tem um Twitter e a gente tem um blog, que é no Medium. Ótimo, já estou anotando aqui, porque eu vou lá ouvir vocês. A Patrícia já está pesquisando. Vou lá ouvir vocês, quero ouvir Fernanda, quero ouvir Maria, porque pelo que eu entendi, Fernanda, a jogada é assim: tu entrevista Fernanda entrevista Maria, não é isso? Fernanda pergunta para Maria o que referente a um assunto. E Maria tem que dar aí olha aí, a Patrícia achou. Olha só que legal. Vamos ver aqui. Tem algum aqui que seja de vídeo, áudio? Não, é Politizando Podcast. Tudo junto. Não é essa conta. Não é essa conta. É Politizando Podcast, não só Politizando. Podcast, assim. Podcast. Isso. Tá. Isso. Agora eu vou virar todas. Aqui a gente na rodada verde do Politizando Podcast. Quem somos, quem manda nas escolas, o que o governo tem a ver com a minha escola, de que serve uma canetada, muito bom. Você sabe que esse é o governo que mais soltou medida provisória, né? Então, é um governo que mais legisla do que o que faz o executivo, como passar uma boiada, muito importante, né? Porque deixar os bois quietinhos. Muito importante, verdade. O que o MEC faz, muito bom. Inclusive, a gente correu o risco até de não ter mais Fundeb, né? O presidente faz lei. Mais ou menos, né? Muito bom. Essa questão da boiada é uma questão muito que a gente tem que ficar alerta pelas questões ambientais que são urgentes, né? E a gente está vendo aí uns espertos querendo... Você sabe que no Rio de Janeiro eles querem acabar com a floresta
que tem lá em Deodoro, para fazer um autódromo agora. Os artistas estão todos fazendo vídeo, pedindo para que a gente faça pressão para isso não aconteça. Tá realmente um problema, né, Maria, essa questão do desmatamento no Brasil. No último episódio do nosso podcast, a gente usou o ministro Salles, porque a gente estava conversando um pouco sobre essa relação do executivo com o legislativo. E eu estava querendo explicar para a Fernanda como que, usando determinadas brechas, o executivo consegue fazer passar a agenda dele, mesmo sem o aval necessariamente do legislativo. E foi o nosso queridíssimo ministro Ricardo Salles que veio, o áudio dele foi compor o nosso podcast, nosso último podcast, explicando para a gente direitinho como é que isso acontece, através de portarias, flexibilização de normas internas, através de decretos, através de MPs, e de preferência na surdina, né? Então, esse que a gente discutiu, achei que o Ministério do Meio Ambiente seria o exemplo perfeito para poder concretizar isso na cabeça da Fernanda, sabe? Entendi. Muito obrigada, Rodrigo, pelo seu comentário. O podcast tem fãs, tem admiradores e tem lovers, e tem quem é os três, eu. Muito bom. Estamos chegando... Patrícia! Vamos fazer umas considerações finais. Vamos lá, vamos começar com a Maria. Maria, tuas considerações finais. Eu vi que tu já convidou o pessoal, eu vi que o podcast o podcast de vocês é fantástico, é com a cara da juventude. Quero que tu dê as considerações finais. Um prazer te ter aqui, é claro. Depois Fernanda também. Mas eu já quero me despedir de vocês. Antes de vir Maria e Fernanda e a Patrícia, quero dizer, obrigada por ter aceito o nosso convite para a Rodada Verde. Adorei, virei fã de vocês. Vou entrar, vou ouvir Fernanda, vou ouvir Maria. Obrigada por vocês falarem tantas coisas legais. Eu amo a juventude, viu? Mas não vou falar de idade. Adorei. Maria. Samanta, obrigada a você por ter nos convidado. Está sendo um enorme prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar falando para uma audiência um pouco maior também, porque eu quero muito que dê certo o podcast, quero que tenham, não porque assim, nossa, eu quero ser famosinha na internet, sabe? Não por isso, mas porque realmente eu estou investindo nessa ideia, sabe? Eu acho que é importante, eu quero ajudar essa galera a entender as coisas, eu quero que tenha conteúdo, eu quero morar numa internet que tenha esse tipo de conteúdo que eu estou produzindo, sabe? Eu quero que não tenha só bobagem, ou então gente leiga falando das coisas. Eu quero morar nessa internet, eu quero construir essa internet. Então, convido todo mundo que está ouvindo, quem está nos vendo aí, a seguir o Politizando, ouvir no Spotify, ouvir no seu agregador de podcasts favorito, nos seguir e contribuir também para a gente continuar gerando conteúdo, espero, de qualidade, né? Então, mandar as suas dúvidas, as suas sugestões, e é isso aí que eu tenho para falar. Agradecer demais o convite, muito bom estar aqui, um prazer conversar com você, Samanta, um grande prazer conversar com você, Patrícia, e vamos continuar trocando ideia aí, tá bom? Muito bom. Eu queria falar, né, primeiramente, eu queria agradecer você, Samanta, você, Patrícia. Eu lembro de quando a Maria, ela me ligou para poder falar que a gente ia participar disso aqui hoje, eu fiquei tipo assim, caramba, tá realmente acontecendo, né? A gente tá começando a fazer, tá dando um feedback legal e a gente, né, tá começando a levar essa ideia para frente, então acho que foi uma coisa muito assim para mim. E eu queria agradecer demais vocês pela oportunidade e queria agradecer ainda também a Maria, porque, sabe, nossa, foi uma coisa assim muito boa para mim, e ter ela, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é uma pessoa da minha família, me ensinando uma coisa dessa, sabe, é muito gratificante, e eu agradeço muito por estar aprendendo com ela, por estar aprendendo com vocês e por estar aqui hoje. Eu super agradeço a vocês por ter aceito o convite nosso de estar aqui. Fernanda, parabéns, porque você é uma menina novinha, já engajada, querendo entender o mundo, isso é importantíssimo. Está passando pela sua transformação e, ao mesmo tempo, pegando tudo isso que está acontecendo no planeta e acompanhando de perto, mas com muita consciência, muita vontade de entender as coisas. E, Maria, parabéns pela ideia. Acho que a tua
a tua luta, que já posso dizer até que é uma luta, porque muitas coisas ainda acontecerão, muitas batalhas, muitas coisas ainda passarão, mas eu quero dizer principalmente que você falou o tempo inteiro assim, eu quero que dê certo, eu quero que aconteça, eu quero... Já está acontecendo, você já está fazendo, então... A gente só tem poder das coisas quando a gente coloca o poder em movimento. E esse movimento você já iniciou, a coisa já está fluindo. E é só agora seguir esse fluxo natural e vai dar super certo. Desejo muito sucesso para vocês e um super obrigado por vocês terem participado com a gente, tá bom? Um beijo. Tchau, Obrigada tchau. a você, Patrícia. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.